Olha, eu falei que a Débora falou que nós temos estreias hoje à noite. Obrigado, Laura, pela palavra. A Laura, junto com o Caio, tem a responsabilidade linda de cuidar, de pastorear e de construir na vida dos adolescentes dessa casa. Tem feito um trabalho incrível. E em falar em trabalho incrível dos líderes de adolescentes dessa casa, hoje nós temos uma pessoa super especial. É o Caio que vai trazer a mensagem. E o Caio é uma pessoa muito especial. Todo mundo ama o Caio, todo mundo já conhece o Caio, mas talvez você precisa conhecer o que Deus está fazendo através da vida dele, na vida dele. E é uma pessoa que literalmente há 4 anos atrás entregou o seu coração e a sua vida completamente para construir igreja. O Caio, ele foi uma das primeiras pessoas que abandonou o trabalho, deixou família em outro estado para vir para esse lugar, para construir a Igreja Zoe, para plantar a Igreja Zoe. Deus tem usado ele de diversas formas, e hoje nós temos o privilégio de poder receber a palavra do Senhor através dele. Amém? Amém? Deixa eu chamar o Caio. Vem cá, Caio, vem para cá. Tá chorando já. Ele é o irmão mais bonito da família. Muito bem, que Deus te abençoe. Amém? Tudo certo? Quer que eu fique aqui? Não, tá tudo cuidando. Obrigado, mano. E aí, igreja, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Pô, que alegria tá aqui nessa noite, podendo ter o privilégio de trazer a mensagem. Mas algo que a gente tem falado, algo que a gente tem falado muito no Youth, e algo que a gente crê de todo o nosso coração é que Deus acredita no Youth. Certo? Deus acredita no Youth. Isso me impacta porque Jesus, quando escolheu os discípulos dele, ele escolheu adolescentes. Certo? Um dia eu fui um adolescente. Agora eu não sou, mas nós temos vários adolescentes aqui. E existem pessoas também que entenderam que não só Deus acredita em pessoas, mas também investe em tudo que tem, todo o seu melhor. Eu vou chorar? Não vou chorar. O seu melhor para construir na vida de outras pessoas. E os nossos pastores construíram na minha vida. E eu queria honrar a vida deles com uma salva de palmas. Porque se nós acreditamos na adolescência, é porque esses dois acreditaram na gente, acreditaram em cada voluntário. E é uma honra poder servir a vida de vocês aqui e honrar a vida de vocês. Bora lá. Banda, obrigado, vocês foram muito bons. Não foram, gente? Uma salva de palmas para eles também. Nos levaram à adoração hoje de uma maneira incrível. Obrigado a todos vocês. E a gente tem um combinado depois. Mas, gente, que alegria mesmo estar aqui e poder compartilhar com vocês algo que Deus tem feito na nossa casa. E essa série de mensagens, a igreja que eu vejo, tem tocado muito meu coração, porque Deus está fazendo algo na nossa casa. E é doido o que Ele está fazendo. Não é algo simples, não é algo comum. A gente não pode se acostumar com isso. Deus está impactando a nossa casa, está impactando a nossa vida de uma maneira sobrenatural. E por isso, a gente vai dar continuidade hoje na série de mensagens da igreja que eu vejo. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês, e eu não sei se... Bom, vou fazer essa pergunta. Quantos de vocês aqui já viram aqueles programas de TV onde pessoas fazem reformas, sabe? Irmãos à Obra, aí, ó, muita gente. Irmãos à Obra, quem lembra do Lar Docilar? Lar Docilar. Então, essas eu gosto muito. Eu e minha mãe, a gente maratonava várias dessas, né, mãe? É muito legal porque esses programas de TV, eles literalmente chegam em uma casa, e daí tem vários tipos, né? Tem, por exemplo, casas que pessoas moram nessa casa e agora eles vão fazer uma reforma nessa casa para tornar essa casa mais bonita, um ambiente mais acolhedor, enfim. Mas também tem outros momentos em que eles pegam casas que estão em leilão, pegam casas que passaram, de repente, por algum tipo de incêndio ou algum tipo de abandono. Às vezes as pessoas literalmente abandonam a sua casa e deixam ela lá às ruínas para que outras pessoas, através de um leilão, possam comprar essa casa e ela voltar a ser uma casa novamente. E esses programas fizeram isso em uma das casas que foi a leilão. Então eles compraram a casa aparentemente tudo ok. Obviamente ela estava meio quebrada, meio destruída por conta do tempo, porque ela foi abandonada. E então esses dois rapazes, os irmãos à obra, quem estava na reforma da igreja aqui, lembra um pouco de... Pode se situar mais ou menos em que parte da história nós estamos, mas dois caras, eles literalmente vão lá e fazem uma reforma.
nessa casa. Só que essa casa, obviamente, ela foi abandonada. Então, basicamente, ela tem muito mofo, que eles chamam de caruncho lá. Muito caruncho, então caruncho não dá para ninguém viver, eles precisam eliminar completamente. E eles vão mexendo mais a fundo, eles descobrem que tem problemas nas fundações dessa casa. E eles começam a mexer mais a fundo, eles olham, o teto está quebrado, eles começam a mexer, as janelas estão quebradas. Enfim, a casa está um caos, não dá para chamar de casa. Não dá para ninguém habitar naquele lugar. Só que esses dois caras vêm com uma equipe totalmente capacitada. Com, sei lá, as ferramentas que tem, eu não sou um bom construtor, mas eles vêm com todas as pessoas e ferramentas e materiais necessários para que em 3 semanas eles devolvam aquela casa, cara, linda, perfeita, para que as pessoas elas possam agora morar nessa casa de fato, e essa casa que antes era ruínas, agora ela passa a ter uma função que é de servir uma família, criar família, alegria, enfim, vocês sabem o que uma casa representa. E na mensagem de hoje não vai ser diferente e a gente vai contar uma história de uma pessoa que ela literalmente viveu por uma situação como essa. Esse cara se chama Neemias. A gente vai ler um pouco da história dele, que está lá em Neemias 1, capítulo 1, versículo 3 ao 4, e a gente vai dar alguns pulinhos. Vai estar aparecendo aqui na tela atrás de mim. Bora lá. Eles responderam: aqueles que não foram levados como prisioneiros e que ficaram na província de Judá estão passando por grandes dificuldades. Estão sendo humilhados. As muralhas de Jerusalém ainda estão caídas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi isso, eu me sentei e chorei. Durante alguns dias fiquei chorando e não comi nada. Eu orei ao Deus do céu. Agora a gente vai pular um pouquinho para frente, Neemias 2, 11 ao 12. E diz assim: eu cheguei a Jerusalém, depois de ter acontecido tudo isso, e durante 3 dias não contei a ninguém o que o meu Deus havia posto no meu coração para fazer por Jerusalém. De noite me levantei e saí com alguns dos meus companheiros. A gente vai pular um pouquinho mais para frente. Então eu lhes disse: vejam como é difícil a nossa situação. A cidade de Jerusalém está em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Vamos reconstruir as muralhas da cidade e acabar com a nossa vergonha. Eu contei como Deus havia me abençoado e me ajudado e também o que o rei tinha me dito. Eles responderam: vamos começar a reconstrução, e se aprontaram para começar o trabalho. A gente vai pular um pouquinho mais para frente, Neemias 4, 6. Assim reconstruímos a muralha. Ela chegou até metade da sua altura, pois o povo estava animado para trabalhar. E o título da minha mensagem de hoje é: não assista o muro subir. Essa história, ela acontece cerca de mais ou menos uns 100 anos, tá? 100 anos depois que Jerusalém ela é atacada. Gente, guerra, flecha, fogo, loucura. Sabe esses filmes medievais? Isso. Jerusalém ela é atacada, eles queimam os portões de Jerusalém, eles destroem os muros, as muralhas de Jerusalém. O povo fica completamente triste. Imagina, na nossa cidade agora vem uma guerra e destrói completamente tudo. E esse povo passou por isso, eles foram atacados e ficaram durante 100 anos vivendo com essas ruínas. Ruínas de muralhas, ruínas de portões queimados, ruínas de janelas despedaçadas durante 100 anos. E depois que passam 100 anos desse ataque, Neemias, que está morando em um outro lugar, ele morava em uma outra região, ele não morava em Jerusalém, ele ficou sabendo que ele era judeu, ele amava a Deus. E ele ficou sabendo que, basicamente, depois de 100 anos, a cidade de Jerusalém, a cidade de Deus, o povo de Deus estava vivendo numa cidade às ruínas, completamente às ruínas. Ele se entristeceu com aquilo e falou: cara, eu não acredito, cara, a cidade, o meu povo, o meu Deus, a cidade, o povo que o meu Deus escolheu está vivendo em ruínas. E a Bíblia conta que ele ficou extremamente triste, ele não comeu durante alguns dias, porque aquilo comoveu profundamente seu coração. Ele falou: cara, eu não acredito. Sabe quando você olha para alguma situação e diz: cara, eu não acredito, cara. Passou tanto tempo dessa situação e eu não acredito que as coisas ainda não foram reconstruídas, as coisas ainda são quebradas, muitas vezes dentro de nós. E Neemias estava justamente aqui. Neemias, então, ele arma um plano. Gente, ele era copeiro do rei, tá? Só para entender o que era um copeiro, ele basicamente servia a comida do rei. Então, se o rei, por exemplo, fosse tomar um vinho e esse vinho tivesse envenenado, esse copeiro precisava primeiro tomar esse vinho para saber se não estava envenenado.
E obviamente ele teria alguma coisa para saber se foi envenenado ou não. Essa era a função de Neemias. Só que não era uma função qualquer, era uma função de confiança pelo rei, obviamente. O rei precisava confiar nele. Senão, imagina, ele fala, não, tá tudo certo, o rei envenenado. Ele precisava ter a confiança do rei. E ele trabalhava pro rei na realeza. Basicamente, ele tinha um cargo muito legal na sociedade. Mas ele era um cara comum, um copeiro. Eu não sei o que a gente pode atribuir hoje em dia, talvez um cozinheiro, não sei qual que é a melhor profissão para asignar isso, mas ele era um copeiro. Ele não tinha instrução de construção, ele não era um construtor, ele não era o Irmãos à Obra, ele não era o cara que entendia disso, mas aquela dor no coração dele de saber que a cidade do povo de Deus estava destruída, comoveu profundamente seu coração, ao ponto de ele dizer, cara, passou 100 anos, mas agora é comigo, a bronca é comigo, eu vou reconstruir essa cidade, eu vou reconstruir os muros dessa cidade. E ele foi, e a Bíblia conta que ele ora a Deus, mas ele não tinha nada, ele não tinha pessoas, ele não tinha o recurso, ele não tinha nem a aprovação do chefe dele, que era o rei, para dizer assim, ó, tu pode ir. Ele não tinha nada disso, mas ele falou, eu vou. Então ele vai, fala ao rei, tudo que ele tem pensado e planejado, ó, os muros da cidade de Jerusalém assim, assado, que vocês sabem a história, tá desse jeito, e eu vou lá para reconstruir. O rei então diz para ele, pode ir. E não só pode ir, pega aqui, ó, esse cara que é o guarda florestal daqui da região, fala com ele, ele vai te dar todo o material para te reconstruir. E tá vendo esses soldados aqui, ó, esses caras, leva eles junto, porque são muralhas, vocês foram atacados, então para fazer a segurança de vocês, leva tudo. E agora pode reconstruir. Então, a gente chega no momento em que eu quero compartilhar com vocês o primeiro ponto da mensagem. Assim como Neemias, isso me encoraja a gente não se acostumar com as ruínas. Então, esse é o primeiro ponto, não se acostume com as ruínas. Neemias não se acostumou. Ele disse, cara, passaram 100 anos, mas de Neemias não passa. E ele foi na cara e na coragem, e assim como a cidade de Jerusalém haviam ruínas, e é justamente essa comparação que eu quero trazer, é que na nossa vida também existem ruínas. Ah, Caio, não existe. Gente, a gente é adulto, a gente sabe que existe. A gente sabe que pessoas nos traem. A gente sabe que nós somos machucados por outras pessoas. Nós sabemos também que nós machucamos outras pessoas. Nós sabemos também que em algum momento da vida nós também podemos, de alguma maneira, trairmos alguma pessoa. Nós sabemos que nós fazemos coisas ruins. E nós sabemos que dentro de nós ainda existe ruínas. Ainda existe. Só que hoje é o dia, hoje é a noite que o Senhor fez para cada um de nós, para dizer, gente, foi tempo demais, a partir de hoje não vai ser mais assim. Hoje a gente vai reconstruir essas ruínas. Neemias, ele chorou porque ele sentiu a dor da sua cidade estar completamente em ruínas. Todos nós já fomos criança, e aqui não tem nenhum kids, eles estão lá em cima, mas eu lembro de quando eu era criança, não faz muito tempo, quando eu me machucava, brincando, eu me quebrei milhares de vezes. Meus pais estão aqui para provar, quebrei dedo, quebrei pé, cara, me machucava. E normalmente quando a gente é criança, a gente escuta uma frase, né, que é, quando casar, ou, deixa que o tempo vai passar e vai ficar tudo bem. Essa é uma frase fofinha, bonitinha para uma criança. Mas isso, pensando nessa mensagem, nesse contexto, eu entendi que não há nada mais diabólico do que isso. Tempo nenhum cura. Tempo nenhum faz milagre. Ruínas só são ruínas porque o tempo não foi capaz de trazer elas de volta. Sabe o que cura? Jesus cura. Ele tem toda a autoridade. Isso aí, é para Ele. Jesus cura, Ele tem toda a autoridade para curar. Ele tem toda a autoridade no céu, na terra e até debaixo da terra para curar. Então não cai nessa de que tempo vai curar. Eu tô magoado com aquela pessoa, eu vou ficar aqui no meu cantinho. O Will falou isso hoje de manhã, isso me lembrou algumas coisas. Eu vou ficar aqui no meu cantinho, ninguém vai me ver, e eu vou ficar remoendo essa mágoa, vou botar uma sofrência para eu ouvir, e eu vou deixar isso aqui, vou ficar no meu cantinho e tal, vou alimentando, daqui a pouco essa mágoa tomou completamente o meu corpo e eu não consigo ter nenhuma palavra boa para falar sobre aquela pessoa.
Eu estou conversando com alguma pessoa e eu digo assim, e eu escuto o nome dessa pessoa, aquilo já me apodrece por dentro. Não porque aquela pessoa fez alguma coisa ruim. Talvez a pessoa possa ter feito alguma coisa, mas eu já estou tão podre por dentro que aquilo só está me ferindo. Isso são ruínas. E eu sei que ao falar isso primeiro falou meu coração, tá? Não acha que ninguém é perfeito. Isso falou meu coração. E eu sei que Deus está falando no coração de cada um aqui. Que ninguém é santo, gente. Ninguém é santo e cada um tem o seu probleminha, a sua ruína dentro. Mas Neemias, ele não começou de maneira nenhuma colocando as pedras no muro. Ele primeiro começou entendendo que aquela realidade tocasse o coração dele. Então é importante a gente admitir que eu tenho ruínas no meu coração. É importante. Esse é o primeiro passo para que a gente possa reconstruir os muros. Então, algumas perguntas para vocês com que ruína você se acostumou? O que antes doía em você e hoje você só aceita? O que está lá fora, mas literalmente por dentro está te destruindo? Pensa nisso agora, pensa nisso. Não precisa me falar, obviamente, mas pensa nisso. Jesus está te mostrando isso agora. Existe ruína dentro de ti, mas Ele quer reconstruir. E em segundo lugar, lembra que eu falei que Neemias, literalmente, cara, passaram 100 anos, e ele disse, cara, daqui não passa, entre aspas, né, daqui não passa. Em segundo lugar, nós devemos assumir responsabilidade pela nossa missão. Neemias não foi o cara que destruiu os muros, não foi, de maneira nenhuma. Ele talvez nem era nascido, mas ele decidiu participar da reconstrução. Isso é maturidade. Culpa e responsabilidade não são a mesma coisa. Você não pode definir o que as pessoas vão falar, ou como vão te ferir, ou se vão te ferir, ou se não vão te ferir, mas você pode decidir o que você vai fazer com aquilo. Eu vou decidir que isso literalmente entre meu coração, me machuque, e agora destrua e destroce minha vida, e as pessoas vão ver, ai, olha, o Caio está sofrendo. O Caio está sofrendo, tadinho dele, né? Vamos lá falar com ele. Às vezes a gente quer um pouco isso, mas não é isso que Deus tem para nós. Deus tem para nós um coração blindado, sabe? Tem uma frase que eu gosto muito que é: tenha um coração macio, como de carne, mas revestido de pedra, dura, para que nenhuma coisa que vem lá de fora venha atingir aquilo que é mais importante. O nosso coração é extremamente importante. E algo que eu estava conversando essa semana com algumas pessoas e me falaram sobre isso, na verdade, não me fizeram lembrar, me falaram sobre isso, é que os muros daquela época, eles eram construídos com uma pedra que se chama calcário. Eu sei que talvez alguém aqui trabalhe com pedra, mas eu não. E calcário é uma pedra resistente, forte, top demais. Só que essa pedra, se ela passa por alguns processos químicos de fogo, ela fica frágil, muito frágil. E essa pedra era a pedra que era usada para a construção de muros daquela época. Sabe o que é mais interessante? Se você for a Jerusalém hoje, você vai encontrar partes do muro que Jeremias reconstruiu. E sabe com que pedras ele reconstruiu? Ele reconstruiu com as mesmas pedras queimadas, frágeis. As pessoas riam dele porque ele estava fazendo isso. Mas isso me ensina uma coisa: quando nós escolhemos confiar em Deus totalmente, Ele se encarrega de nos sustentar, ainda que nós só tenhamos pedras queimadas. Às vezes é tudo que a gente tem, para nós é nada, tá destruído, tá machucado, mas Deus decide usar isso para a honra e glória do nome dele. Ele não quer que você fique literalmente com essas pedras queimadas e destruídas como ruínas, lembrando você de alguma coisa que te machucou, lembrando você de alguma pessoa que te traiu, lembrando você de alguma coisa errada, alguma coisa ruim. Ele quer pegar essas pedras queimadas e dizer: daqui eu posso fazer alguma coisa. Sabe que na criação Jesus criou a partir do nada, né? Completamente nada, não existia nada. E Ele criou as coisas a partir do nada. Se você tem alguma coisa hoje, ruínas, entrega para Jesus. Se você não tem nada, entrega para Jesus, porque é o que Ele precisa para fazer muita coisa na sua vida.
Caio, e de que maneira prática? Isso é muito poético, isso é muito bonito, isso é maravilhoso, lindo. É bom saber que Jesus quer usar as coisas ruins que nós temos. Mas às vezes, reconstruir as nossas ruínas pode ser iniciar uma conversa. É pedir ajuda, é procurar aconselhamento, é voltar a orar, é pedir perdão, é mudar uma rotina, é tratar aquilo que você esconde ou simplesmente dar o primeiro passo. Às vezes a gente pensa tipo assim, cara, eu tô destruído, tá? Tem ruínas aqui dentro. E agora como é que eu vou fazer, cara, para juntar todos esses pedaços aqui? Como é que eu vou reconstruir esse muro? Não tem como. Mas a gente se foca muito no projeto final, sabe? Já na arquitetura final, nos móveis planejados. E a gente olha, só tem lixo. Mas o convite de Jesus é que a gente não precisa reconstruir tudo. A gente precisa assumir um pedaço desse trecho. A gente dizer, Jesus, beleza, tem muita ruína. Mas vamos começar por onde? Vamos começar por aqui. Meu casamento. Meu casamento é teu, Jesus. Eu não sei como o Senhor vai fazer, mas é teu. Me ajuda a reconstruir. Me ajuda a falar melhor com a minha esposa, me ajuda a falar melhor com o meu marido. Eu vivi coisas no passado, no relacionamento talvez dos meus pais, mas eu não quero viver no meu relacionamento. Meus filhos, Jesus, tá desse jeito, tá loucura, tá ruim, eles não querem nada com nada, eles estão indo por um caminho muito péssimo. Tá aqui, ó, me ajuda com eles. Jesus, tá aqui meu trabalho, tá em ruínas, me despediram, estão falando mal de mim. Mas está aqui, Jesus, eu entrego para ti. Eu não sei como tu pode fazer, mas eu sei que tu pode fazer. Porque tudo que eu tenho é pedras queimadas. Jesus, está aqui, lixo, faz disso alguma coisa. A gente nunca vai estar pronto. Eu tenho ouvido essa frase faz algumas semanas e com muita frequência. É verdade. Porque a gente nunca vai estar pronto. Essa que é a realidade. Nunca vai estar. Nunca vai estar. Nunca. A gente olha, sei lá, algumas pessoas tocando aqui maravilhosamente bem e eu não vou estar pronto para isso. Ou eu olho alguém fazendo alguma coisa que eu admiro e digo, cara, nunca vou estar pronto para isso. Como é que eu vou fazer? Eu preciso estar pronto para isso. E é necessário a gente se preparar, tá tudo certo, tá? Não tô falando que é errado se preparar. Tem que se preparar. É importante. Mas o fato é que a gente nunca vai estar pronto. Eu vou ler mais fácil. Não espere sentir que você está completamente pronto. Neemias começou porque ele compreendeu que permanecer parado também era uma decisão. Existe um momento para chorar, existe um momento para orar, e existe um momento para se levantar. Talvez hoje seja o momento que você está olhando para as suas ruínas e dizendo assim, Deus, é o momento de eu chorar. Hoje, domingo, 8:01 da noite. Talvez é o momento da gente orar hoje e dizer, Deus, está aqui as ruínas. E talvez ainda hoje ou amanhã já é o momento de se levantar. Ou vocês querem esperar que o tempo cure as coisas. Eu não quero esperar que o tempo cure as coisas. Eu quero dizer para Deus, já esperei tempo demais. Hoje, é hoje o dia. Não é amanhã, é hoje o dia que eu reconheço que eu tenho ruínas. É hoje o dia que eu entrego as minhas ruínas a Ti. E é hoje o dia que eu vou me levantar. É hoje o dia. Amanhã, segunda-feira, eu já vou estar de pé. Eu não vou estar reconstruindo ruínas no dia de amanhã. Quem sabe hoje é o dia que Deus escolheu para te dizer, meu filho, eu estou com você. Eu enxugo as suas lágrimas. Eu estou presente. Agora é hora de levantar. É transformar as ruínas em um muro forte e seguro. Vocês já viram pessoas que sei lá, tem uma história muito trágica assim, de, sei lá, superação de vida. Enfim, talvez alguns de nós somos essas pessoas. Que aconteceu uma coisa horrível com a gente e a gente superou, certo? Aí você encontra uma outra pessoa que está passando pela mesma situação. Literalmente a mesma situação. Você diz, cara, eu já passei por isso aí. Foi muito ruim, eu entendo que essa pessoa está sentindo. E daí você diz assim, beleza. Não, mas deixa ele se virar, eu vou ficar aqui no meu canto. Cada um tem que aprender com a vida, né? Enfim, faz o que tu quiser. Ou essa pessoa diz assim, cara, esse cara, ele não precisa passar tudo que eu passei. É o seguinte,
chega aqui perto de mim, vamos caminhar junto. Olha só, eu tive uma situação como essa, passei por essa situação, foi horrível, mas eu usei alguns caminhos para que eu não ficasse triste ou para que essa situação não me levasse a um outro ponto muito pior. Então eu quero te ajudar. Já conheceram pessoas assim, que estão dispostas a ajudar você? Quem sabe hoje Deus está te chamando para ser essa pessoa. Quando Neemias ele foi reconstruir o muro, ele chegou e falou para uma galera, falou: gente, assim ó, tem uma missão, reconstruir os muros. Ele falou com comerciantes, ele falou com, sei lá, pedreiros ou construtores, ele falou com pessoas que eram da monarquia, ele falou com todo mundo. Imagina todas as profissões juntas, profissões que a gente considera umas melhores que outras, beleza? Lista aí essas profissões. Neemias chamou todo mundo: gente, a gente tem uma missão, construir os muros. Eu não sei como a gente vai fazer, mas a gente vai fazer. Sabe o que aconteceu? Toda essa galera pegou junto e começaram a reconstruir os muros. E eles foram intensos em fazer isso. Não foram simplesmente fazendo com tempo, devagarinho. Sabe quanto tempo eles esperaram? Vocês sabem, né? Eu já falei. Eles esperaram 100 anos para que alguma coisa acontecesse. Sabe quanto tempo eles reconstruíram os muros? Eu fiz um cálculo, mas eu não sei se está muito certo. Mas só para a gente imaginar, beleza? Era cerca de 2 quilômetros ou mais a extensão desses muros, beleza? É bastante. Esses muros tinham uma profundidade, largura, né? Assim. Tá? Mas eles não eram assim. Era em torno de 2 a 4 metros de largura, esses muros, beleza? Sabe qual que era a altura dos muros da época? 7 a 8 metros de altura. Pô, Caio, eles levaram sei lá, vamos ser otimistas aqui, 2 anos, 3 anos, sei lá, pra fazer tudo isso. Sabe quanto tempo eles levaram? 52 dias. 52 dias. A gente, quem tava aqui, fez a reforma da igreja. É uma loucura, por mais intenso que tu seja, com as melhores ferramentas, com as pessoas capacitadas, tu diz, cara, não vai dar. E passou mais de 52 dias. Passou, mas a gente tá aqui, glória a Deus. É isso aí. Agora imagina essa galera, cara. Um do lado do outro. Botando um tijolinho ou a pedra queimada. Botava a pedra queimada. Mas eu tô cansado. Não, cara, vamos lá, vamos junto. E botava outro. O outro, não, eu tô cansado, cara. Tem trabalho, tem que fazer comida pros filhos. Não, vai lá, faz, eu te ajudo aqui, eu ponho a pedra. E, cara, eles foram fazendo assim, 52 dias. Eles concluíram. 52 dias, cara. É pouquíssimo tempo. Algo que me ensina nisso, e com isso eu quero ir pro último pilar, que é: você não foi chamado para reconstruir sozinho. Jesus já fez em você. Talvez ele está fazendo agora em você. Mas ele não só quer fazer com você agora e dizer: vive a tua vida legal, é isso aí, bora, seja feliz. Não, ele não quer isso. Ele quer usar a sua vida para ajudar a reconstruir a vida de outras pessoas. E para isso, você não tem que levar tempo demais para que isso aconteça. É literalmente chegar do lado de pessoas e dizer assim: cara, o que eu posso te ajudar? Como eu posso te ajudar? Muitas vezes Deus está respondendo a oração de outra pessoa através da nossa vida. Mas vamos voltar. A gente tem ruínas. Vamos voltar a esse ponto. A gente não precisa carregar as nossas ruínas sozinho. Da mesma maneira que a gente vai ajudar outras pessoas, a gente não precisa carregar essas ruínas sozinho. A gente pode pegar essas ruínas e dizer: cara, para quem que eu vou ajudar? Vou pedir ajuda. Para quem eu sou um cara que eu saio contando para todo mundo. Sabe aquele tipo de pessoa que vai contando a sua vida para todo mundo? Olha só, eu tenho plano de tal, agora eu fui não sei que lá, fui contratado e agora eu vou ter um emprego assim, nananã, e vai contando a sua vida para geral, assim, sem confiança nenhuma. Muitas vezes essas pessoas começam a falar algumas coisinhas, começam a te colocar balde de água fria, porque você contou para literalmente todo mundo. Todo mundo tá sabendo do podre, todo mundo tá sabendo do sucesso. Ninguém tá se alegrando. Todo mundo tá tipo assim: vai lá, vai dar certo esse projetinho teu. Mas Jesus nos chama para pegar as nossas ruínas e compartilhar elas com pessoas de confiança. Existe alguma pessoa que você confia hoje? Com certeza, tem que existir.
senão nós temos pessoas confiáveis para apresentar para vocês. Mas às vezes é necessário a gente dizer, olha só, não estou conseguindo, pastor, olha só, tá difícil isso aqui, não estou conseguindo, eu preciso de ajuda. Eu sei que pode ser mais simples do que parece, mas para mim tá pesado demais. Aí vamos supor, o pastor chega para ti assim, cara, eu já passei por isso, eu vou te ajudar. É necessário que a gente abra o nosso coração para pessoas que são confiáveis, para pessoas que vão de verdade nos ajudar. Isso é ser igreja. Talvez você tenha vindo hoje como nosso convidado e a gente ama a sua presença aqui. Mas isso aqui, essas paredes, é um lugar que a gente se reúne. É um lugar. Tipo, a gente construiu esse lugar. E se a gente não estiver mais aqui, a gente vai estar em outro lugar. Isso aqui não é igreja, essas paredes. Igreja é todos vocês que estão sentados aqui. Eu que estou aqui em cima, os meninos que estão aqui em cima junto comigo. Isso é igreja. Isso é igreja na segunda-feira de dizer, cara, olha só, comprei um carro. E a igreja que está do meu lado diz, uau, isso aí, cara, comprou um carro, parabéns. Ou eu dizer assim, cara, olha só, tô passando uma situação difícil de novo. Me ajuda, vamos caminhar junto. Cara, bora. Ou eu chegar no Zoe Grupo e dizer assim, gente, tem uma situação acontecendo na minha família, uma pessoa que está doente, e tá ruim assim, tá quase, enfim, falecendo. Vamos orar por essa pessoa. E o Zoe Grupo geral assim, gente, vamos lá, essa é a nossa missão, essa é a nossa oração. Jesus, cura essa pessoa. Pessoas que caminham do teu lado, de verdade, não por status, não por um lifestyle, mas pessoas que andam porque se importam com pessoas. Isso é essa igreja. Pessoas reconstruídas não permanecem indiferentes diante de ruínas ao seu redor. Começa dentro de casa, na forma como você fala, na maneira como você lida com os conflitos. Lidar com ruínas não é estar com o microfone na mão, tocar uma bateria, estar numa plataforma, ou simplesmente servir na nossa casa, ou fazer qualquer outra coisa do tipo. Lidar com ruínas é literalmente dizer, Jesus, tá aqui. Tudo que eu tenho e tudo que eu não tenho. Neemias encontrou uma cidade com ruínas, mas ele conseguiu enxergar além daquilo que estava diante dele. Talvez exista alguma área na sua vida que tem muito tempo que você está olhando para essa área e você fica escanteando e deixando para outra hora, sabe? Mas hoje é o momento, hoje é o dia que Deus disse, de hoje não passa, de hoje não passa. Você vê a distância, você vê o desgaste, o entulho e tudo que perdeu. Em algum momento você começou a acreditar que isso vai ser sempre assim. De novo, gente, isso que eu estou falando é para hoje, não é para amanhã. Jesus quer reconstruir hoje. Hoje. Não assista a sua família se distanciar. Não assista a sua fé esfriar. Não assista o seu propósito morrer. Não assista a sua vida acontecer de longe. Levante-se hoje. Ore, planeje. Peça ajuda e assuma o seu trecho. Coloque hoje a primeira pedra. E por isso, com essa mensagem, eu queria orar com vocês. E será que vocês podem ficar de pé comigo? Jesus tem um plano com cada um de nós. Não é frase clichê e genérica. Ele tem. Talvez alguns já saibam desse plano. Talvez alguns ainda não saibam desse plano. Ele tem um plano para cada um de nós. Ele não quer ver você afundado em ruínas. Ele não quer ver você afundado nas coisas que um dia te machucaram. Ele quer ver você reconstruído e reconstruindo outros. Por isso essa oração que eu vou fazer não é uma oração daqui de cima para cá para baixo. Ou se a gente estivesse no mesmo andar, por exemplo. É uma oração que eu vou fazer aqui e você vai fazer a sua oração aí. Beleza? Combinado? Essa oração é para dizer, Senhor, aqui estão as minhas ruínas. Faz o que o Senhor quiser com as minhas ruínas. Eu te entrego elas. Eu não vou ser o cara mais que vou ficar dizendo, deixa o tempo passar, que o tempo vai curar. Eu não vou ser mais a mulher que vai deixar o tempo passar, o tempo rolar. Eu vou ser a pessoa que vai dizer, de hoje não passa. De hoje não passa. Jesus quer reconstruir a sua vida.
quer reconstruir as áreas que talvez a pessoa mais próxima de você não sabe, não tem ideia. Ele quer reconstruir. E por isso, queria convidar vocês a fecharem os olhos e a gente vai orar junto. E se essa oração, e se essa palavra falou com você, eu quero te convidar a colocar uma das mãos no seu coração. Fica tranquilo, sabe o que eu estou te vendo. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor escolhe fazer algo com aquilo que nós temos. Não que é perfeito, não que é forte o suficiente, mas que é algo nas tuas mãos e que o Senhor pode fazer algo. Pai, aqui estão as nossas ruínas. Aqui estão, Senhor Jesus, as coisas que nos feriram. Aqui estão as coisas que nós ferimos a outras pessoas. Aqui está o medo, aqui está a vergonha, Senhor Jesus, aqui está a insegurança. Aqui, Senhor Jesus, está tudo aquilo de ruim, Senhor Jesus. Por isso eu te peço, que hoje seja o dia que essas ruínas não sejam mais ruínas, que não me lembrem mais das coisas que feriram, mas que hoje, Senhor Jesus, para honra e glória do Teu nome, essas ruínas se transformem em muros fortes, Pai, e nada mais atacará o nosso coração, nada mais terá o poder de atacar a nossa vida, Senhor Jesus. E a partir de hoje nós seremos pessoas reconstruídas para a glória do Teu nome, e nós iremos reconstruir a vida de outras pessoas. E todos aqueles que creem dizem